livro algum. É por isso que eu reputo, é por isso que eu chamo vocês, a atenção de vocês, para que vocês gravem. Eu não quero ser aqui o dono da verdade, eu não quero ser aqui melhor do que ninguém. Mas eu quero passar para vocês aqui a minha experiência, o conhecimento de longos anos, né, de estudo, e não somente de estudo, não somente de ficar debruçado sobre livros, né? Porque, veja bem, teoria é uma coisa e prática é outra. Então, o verdadeiro saber é uma junção da teoria com a prática. E eu procuro juntar os dois, o saber com a prática. Então, ninguém vem dizer para mim o que é uma feitura de santo, o que é um batismo de um Exu. Ninguém vem me dizer para mim o que é o encaminhamento de um espírito dentro de casa, dentro de um terreiro, fora de um terreiro. Porque isso não está em livros, as pessoas não colocam isto em livro, isso está na prática, isso faz parte do cabedal de conhecimento de cada sacerdote. Então, por isso é que eu reputo a vocês que anotem aquilo que vocês puderem anotar sobre todos esses temas que nós vamos aqui começar a dissecar já. E hoje eu vim com uma disposição que só Xangô mesmo, e Ogum, né? Ó, vida que segue o programa Brasil Candomblé Verdade. Nelson, nossos comerciais. Alô Brasil, este que lhes fala é o Voduno, ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagô, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830, temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade e a nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671-1988, 2671-1988 e 2782-2157. 2782-2157. Repetindo, 2782-2157 e o nosso celular 9136-4780. 9136-4780. Através desses telefones, você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente. E continue conosco. Bem, gente, é isso aí, vida que segue. Antes de retornarmos ao nosso tema hoje, falando sobre o exorcismo, com base nessa reportagem do Conexão Repórter, do Roberto Cabrini, do SBT, nós vamos passar para vocês aqui um pouco do nosso noticiário jurídico-religioso, né, que você encontra muito farto e rico lá no Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Abrindo o blog Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com, você tem acesso à TV Brasil Candomblé Verdade e no link da TV, da dita TV, você clica naquela setinha e você já estará ouvindo a nossa programação, o Brasil Candomblé Verdade, no aconchego do seu lar, de manhã, de tarde, de noite, almoçando, jantando, tomando café ou proseando, tá? Você clica lá,
Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com, e abrindo você tem a janelinha lá do Brasil Candomblé Verdade, clica na setinha e você poderá ouvir esta e outras programações do programa radiofônico Brasil Candomblé Verdade. Ou então você pode entrar diretamente no YouTube, você bota lá youtube.com.br, aí sai uma barra de endereço e você clica, você digita ali, ó, Programa Brasil Candomblé Verdade. E então o site do youtube.com.br vai mostrar vários dos nossos programas, e você escolhe ali o bloco ou qual o programa que você quer ouvir. Então, este é o avanço do programa Brasil Candomblé Verdade, que está sendo ouvido não só no Brasil, mas também no mundo. E lembrando que você pode mandar os seus questionamentos, suas perguntas, suas críticas para nós através do e-mail brasilcandombléverdade@hotmail.com, brasilcandombléverdade@hotmail.com. Então vamos lá ao nosso noticiário jurídico, político e religioso. Bem, casal que não autorizou transfusão sanguínea em filha vai a júri em São Paulo. Casal que não autorizou transfusão sanguínea em filha vai a júri. Por maioria de votos, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, na manhã desta quinta-feira, no dia 18 de novembro, mandar a júri popular os pais que não permitiram, por crença religiosa, a transfusão sanguínea da filha de 13 anos. O médico amigo da família também foi denunciado. Os desembargadores Souza Neri e Nuevo Campos votaram a favor da absolvição do casal, enquanto os desembargadores Roberto Midola, relator, Francisco Bruno e Sérgio Coelho mantiveram a decisão da primeira instância para mandá-los ao tribunal do júri. Em junho de 2006, a vara do júri de São Vicente proferiu a sentença de pronúncia, mandando o casal e o médico a júri popular. Bem, esse tema aí, gente, é um tema tão antigo quanto o mundo, né? Por quê? Porque os testemunhos de Jeová, eles baseiam essa postura dentro da Bíblia. E não tem quem remova eles dessa postura. Para eles é sacro, é um sacro ofício que não se permita a transfusão de sangue, mesmo que haja a morte. Ora, então essa postura religiosa, ela colide, ela impacta com a legislação criminal, penal do nosso país. Então o que deve prevalecer? Uma postura religiosa baseada na Bíblia ou a lei? Claro que é a lei. Porque a lei, ela tem efeito erga omnes. O que é efeito erga omnes no latim? Quer dizer, tem efeito sobre todos, sobre toda a sociedade. Enquanto que essa postura lá extraída pelos testemunhos de Jeová da Bíblia, ela não tem efeito erga omnes, ela tem efeito sobre os adeptos daquela religião que é os testemunhas de Jeová. Arrumaram um problema e eles continuam arrumando problemas, ainda vão arrumar muitos problemas ao longo de suas vidas por causa dessa postura. Quer dizer, o princípio religioso não pode prevalecer sobre o princípio da lei penal. Muito bem. Bombeiro proíbe crucifixo e causa polêmica em Tatuí, em São Paulo. Muito bem. O comandante do Corpo de Bombeiro de Tatuí, em São Paulo, entende que imagens e crucifixos fazem apologia da religião católica. Uma ordem de serviço assinada pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Tatuí, em São Paulo, capitão José Natalino de Camargo, causa polêmica na cidade. Ele mandou retirar todos os crucifixos e imagens de santos católicos das unidades sob seu comando. Neste dia 18 de novembro, os 11 vereadores da Câmara local assinaram moção repudiando a medida tomada pelo militar. Camargo alegou que a exibição dos símbolos católicos em repartições públicas causa constrangimento a pessoas que professam outra fé, outra religião. Para ele, imagens e crucifixos fazem apologia da religião católica e contribuem para a manutenção da falsa crença de que aquela religião
seria a única detentora da benesse estatal. Fecha aspas. O capitão invocou ainda a Constituição Federal, que, segundo ele, estabelece que o Estado brasileiro é laico e, portanto, a exibição dos símbolos seria ilegal e inconstitucional. A comunicação foi repassada às unidades e postos dos bombeiros sob o comando do grupamento de Tatuí, com ordem para cumprimento imediato. Na moção aprovada por unanimidade, os vereadores consideraram que o militar usou termos desrespeitosos ao se referir aos símbolos católicos. Abrem aspas. O ato é arbitrário, com expressões equivocadas, desrespeitosas e imprudentes sobre a religião católica, refletindo total falta de sensibilidade. Fecham aspas. Diz a nota da Câmara. De acordo com os vereadores, a ordem de serviço fere o livre direito de professar a fé, também defendido pela Constituição. O Comando Regional da Polícia Militar, ao qual se subordina o bombeiro, os bombeiros não se manifestou a respeito. O pároco de Tatuí, o padre Milton Campos Rocha, estava em viagem e não foi localizado. Bem, gente, esse tema, nós já fizemos aqui várias abordagens sobre isso, já existe em ação popular, perpetrada pelo Ministério Público, pleiteando a retirada dos símbolos católicos de qualquer repartição pública. Eu até já citei o exemplo aqui do Tribunal de Justiça, que o presidente, não obstante dele ser de origem judia ou judaica, ele mandou retirar e criou a capela, que era na época somente católica e evangélica, ele criou uma capela realmente ecumênica, ou seja, não tem imagem de santo nenhum e ali pode se realizar missas, cultos e também sessão de descarrego, se necessário for. Tá bom? Então, nós, o Rio de Janeiro, como sempre, na vanguarda da modernidade, todos esses questionamentos, hoje você pode fazer isso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador Dr. Luiz Sveiter, grande homem. Muito bem. E esse questionamento está sendo feito aí de forma individual por muitos comandantes de batalhões aí que defendem a laicidade do Estado. Se o Estado é laico, então não tem como se impor símbolos da Igreja Católica, símbolo de igreja nenhuma. Porque isso o Brasil é um país realmente eclético em termos religiosos. Então, quer dizer, colocar o símbolo do crucifixo numa repartição pública, nós estaríamos o quê? Beneficiando a Igreja Católica, que por tantos séculos foi Estado e hoje não mais é Estado. Muito bem. Outra notícia interessante, que o líder da revolta da Chibata, João Cândido, vai ganhar um museu em homenagem a ele. Sabem de onde? De onde? Aqui pertinho, em São João de Meriti, cidade onde ele viveu. Nos 100 anos que se comemora a revolta da Chibata, será construído o Museu João Cândido, no bairro de São José, em São João de Meriti, ou seja, Vila São José. A instituição ficará na Casa do Embaixador, uma construção erguida em 1932. No dia 27 será lançada a pedra fundamental e a construção começará em abril de 2011. Segundo o superintendente de Políticas e Promoção de Igualdade Racial de São João de Meriti, Leila Regina Soares, o museu será um marco. São João não tem museu, um lugar que reúna a história de João Cândido será muito importante, disse ela. A relação dele com o movimento negro é muito forte. O movimento aqui da cidade usou a história de João Cândido como hino. Para nós, isso traz o fortalecimento da esfera da igualdade racial. Finaliza. João Cândido mudou-se para São João de Meriti nos anos 30, morou nos bairros de Vila Rosalia e Agostinho Porto e depois no Parque Alian, onde morreu vítima de um câncer. Ele ficou conhecido porque em 1910 a Marinha costumava punir os marinheiros com castigos físicos, como chibatadas. O marinheiro Marcelino Rodrigues foi condenado a 250 chibatadas após ser acusado de ferir um companheiro a bordo do encoraçado Minas Gerais. Outros marinheiros se revoltaram e iniciaram o que ficaria conhecida como a Revolta da Chibata. João Cândido liderou o movimento e redigiu uma carta na qual os revoltosos exigiam o fim dos maus-tratos. Ao término da batalha, ele ficou conhecido como o Almirante Negro, mas acabou expulso da Marinha.
Gente, isso é um marco na história do movimento negro no Brasil. De parabéns, o Instituto da Igualdade